As alterações da Lei da Nacionalidade foram aprovadas, publicadas e já estão em vigor. Depois de meses de discussões no parlamento e muita especulação nas redes sociais, finalmente temos uma definição. E agora tenho recebido inúmeras dúvidas. Arine, ainda vale a pena pedir a nacionalidade portuguesa? Quem já tem direito vai perder esse direito? Os processos ficaram mais difíceis? E eu entendo essa preocupação, porque para muitas famílias a nacionalidade portuguesa não é apenas um documento. Estamos falando de história familiar, de reconhecimento de direitos, de oportunidade para os filhos. E muitas vezes de um projeto construído ao longo de gerações. Por isso, nesse vídeo, eu vou explicar as principais alterações da nova lei, quem será mais impactado e quais os cuidados devem ser tomados a partir de agora. Por que a lei foi alterada? Nos últimos anos, Portugal registrou um crescimento muito expressivo nos pedidos de nacionalidade. Ao mesmo tempo, esse tema passou a fazer parte do debate político português. Diversos setores defendiam regras muito mais rigorosas. Outros defendiam a manutenção dos critérios existentes. O resultado foi a aprovação das alterações que impactam algumas das principais modalidades de nacionalidade portuguesa. Mas antes de continuar, é importante lembrar uma coisa. Nacionalidade e imigração não são a mesma coisa. Uma pessoa pode ter direito à nacionalidade portuguesa sem nunca residir em Portugal. Da mesma forma, alguém pode viver legalmente em Portugal durante muitos anos sem possuir a nacionalidade portuguesa. Por isso, precisamos analisar essas alterações com objetividade e sem misturar esses conceitos. Aumento do prazo para a nacionalidade por residência. Uma das alterações mais relevantes que envolve os pedidos de nacionalidade baseados em tempo de residência em Portugal foi o aumento do tempo necessário para solicitar a residência. Durante muitos anos, a regra geral exigia 5 anos de residência legal. Com a nova lei, esse prazo aumentou. Para cidadãos da CPLP, como brasileiros, por exemplo, o prazo passa a ser de 7 anos. E para cidadãos de outras nacionalidades, o prazo passa a ser de 10 anos. Essa mudança é muito importante, até para quem está chegando agora e para quem pretende futuramente obter a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. O planejamento passou a ser muito maior a longo prazo, e isso é muito importante porque isso impacta projetos de famílias, né, que muitas vezes elas têm interesse de residir em Portugal e obter a sua nacionalidade portuguesa. Mudanças para crianças nascidas em Portugal. Outra alteração muito relevante afeta os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. A nova legislação alterou os critérios relacionados ao tempo de residência dos pais, ou seja, o simples fato da criança nascer em território português não significa automaticamente que ela terá acesso à nacionalidade. Será necessário verificar se os requisitos previstos na nova legislação estão efetivamente preenchidos. Os pais precisam estar em território português por pelo menos 5 anos. Essa mudança impacta diretamente muitas famílias de estrangeiros que vivem atualmente em Portugal. Netos de portugueses e nacionalidades pelo casamento. Também houveram mudanças expressivas envolvendo os processos de nacionalidade para netos de portugueses e também dos pedidos por casamento ou da união de facto, né, união estável, como a gente conhece no Brasil. A nova lei passou a prever uma exigência maior a respeito da ligação efetiva à comunidade portuguesa. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Nesse momento, ainda aguardamos a regulamentação da lei. E o que isso significa? A lei já prevê a existência desses novos critérios, mas ainda não sabemos exatamente como eles serão analisados e aplicados na prática. Quais documentos serão exigidos? Qual será o grau de exigência? Como a ligação efetivamente será demonstrada? Essas respostas ainda não temos, né? Porque depende da regulamentação que deverá ser publicada no futuro. Por isso, quem possui processos nessas modalidades devem acompanhar atentamente os próximos desenvolvimentos. O fim da nacionalidade pela via cefardita. Outra mudança importante foi o encerramento da nacionalidade pela via cefardita. Durante muitos anos, essa modalidade passou por sucessivas alterações e restrições. E agora, com a nova lei, essa possibilidade foi efetivamente encerrada. Estamos falando do fim de uma das modalidades mais debatidas da história recente da lei da nacionalidade portuguesa. Uma nacionalidade que ela tinha o fim de fazer uma retratação histórica aos descendentes dos judeus sefarditas, né? Então, ainda vale a pena pedir a nacionalidade? Depois de ouvir todas essas mudanças, muita gente chega à mesma conclusão. Então, ficou impossível conseguir a nacionalidade portuguesa? E a resposta é não. As regras mudaram, alguns critérios ficaram muito mais exigentes, isso é verdade, mas a nacionalidade portuguesa continua sendo um direito para quem preenche os requisitos previstos na lei. O que mudou não foi a existência do direito, o que mudou foram alguns dos critérios para o seu reconhecimento. E é justamente por isso que a análise individual se tornou ainda mais importante. Existem pessoas que serão fortemente impactadas
afetadas por essas mudanças, por essas alterações. E existem outras que praticamente não sofrerão qualquer impacto. O maior erro que você pode cometer, o maior erro que eu vejo atualmente é tomar decisões baseadas apenas em manchetes ou informações incompletas nas redes sociais. Todos os dias eu recebo mensagem de pessoas que acreditam ter perdido um direito que, na verdade, continuam possuindo. Por isso, antes de desistir de um projeto de obtenção da nacionalidade portuguesa, procure compreender exatamente como a nova legislação se aplica ao seu caso, porque cada família possui uma história diferente, cada processo possui características próprias e cada modalidade possui requisitos específicos. As alterações da lei da nacionalidade portuguesa já são uma realidade, mas uma coisa continua exatamente igual. A nacionalidade portuguesa continua sendo um direito para quem cumpre seus requisitos legais. Por isso, mais importante do que acompanhar o debate político é você entender quais dessas mudanças se aplicam ao seu caso. E o quanto antes você fizer essa análise, mais segurança terá para tomar decisões sobre o seu processo. E se esse vídeo ajudou você a entender melhor as alterações da lei da nacionalidade portuguesa, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que também pode ter direito à nacionalidade portuguesa. E me diga aqui nos comentários qual dessas alterações você acredita que terá maior impacto nos próximos anos. Até o próximo vídeo.